Numa madrugada silenciosa no interior, João Batista dirigia devagar pela estrada de terra perto de sua fazenda, como fazia todas as noites para verificar o gado. De repente, seus faróis iluminaram algo inesperado. Uma mulher correndo desesperada pela estrada, olhando para trás, como se estivesse fugindo de alguém. Segundos depois, surgiram os faróis de uma caminhonete aproximando-se lentamente na mesma direção. Foi então que João percebeu a verdade. Aquela mulher estava sendo perseguida. Naquele momento ele tinha duas escolhas: seguir viagem e fingir que não viu nada, ou parar o carro e se envolver em um problema que poderia mudar sua vida para sempre. Tem dias que o silêncio aqui dentro é mais pesado do que qualquer coisa que eu já carreguei nas costas. E eu já carreguei muita coisa: saco de adubo, cerca de arame farpado, luto de pai, luto de mãe, a lembrança de uma injustiça que nunca sarou de vez. Mas o silêncio de uma casa vazia de noite, esse tem um peso diferente. Ele não dói nas costas, dói num lugar que a gente não consegue nomear direito. Me chamo João Batista, tenho 53 anos, mãos que parecem couro velho, e vivo sozinho nessa fazenda desde que meu pai se foi, faz quase 8 anos. Umas 300 e poucas cabeças de gado, um cavalo chamado Trovão, que já está mais velho do que devia, um cachorro sem raça que atende por toco, e essa casa de pau a pique que meu avô ergueu com as próprias mãos num tempo em que as coisas ainda eram claras. Simples assim. Naquela época, meu pai me dizia que terra é como sangue, não se vende, não se empresta, não se entrega por pressão de ninguém. Aprendi isso vendo ele perder, porque quando os medeiros quiseram a faixa de terra que ficava perto do riacho, meu pai não tinha papel assinado por advogado. Tinha só a memória de ter nascido ali e a palavra de um homem que não vale nada quando o outro tem dinheiro e cartório na mão. Foi assim que levaram. Eu era novo, tinha uns 20 anos, e vi meu pai assinar um papel que ele mal entendia, com a mão tremendo e os olhos secos, porque homem do campo não chora. Aprendi isso desde cedo, mesmo quando devia. Ele assinou e nunca mais falou sobre aquilo. Engoliu. Foi embora dentro de si mesmo antes de ir embora de vez. Essa memória eu carrego como pedra no bolso. Não tiro, não jogo fora. Só carrego. Naquele dia, o dia que mudou tudo, eu tinha passado a tarde inteira consertando cerca no pasto de baixo. O sol de setembro aqui no Maranhão não tem dó de ninguém. Cai de frente, seco, sem nuvem para abrir o caminho. A poeira vermelha subia das minhas botas com cada passo e grudava na camisa encharcada de suor. Trovão ficou amarrado numa sombra de juriti, sacudindo o pescoço para espantar mutuca, e eu fui prego por prego, arame por arame, consertando o que o gado teimoso tinha arrebentado. Quando terminei, o sol já estava baixando do outro lado do morro. Aquela luz cor-de-brasa que o sertão faz quando o dia está se despedindo, bonita e triste ao mesmo tempo, como toda coisa que está acabando. Voltei para casa, dei comida pro toco, esquentei um feijão velho no fogão a lenha e comi em pé, encostado na pia, olhando pela janela sem vidro para a escuridão que vinha chegando devagar. Não liguei o rádio. Não me lembrei de ligar. Faz tempo que o silêncio virou hábito. Depois do jantar peguei a caminhonete, uma F100 de 1984 que reclama mas não para, e fui até o curral de cima, checar o bezerro que tinha ficado sozinho desde que a mãe morreu de timpanismo 3 dias antes. Ele estava de pé, magro, olhos fundos, mas vivo. Dei a ele um pouco de água com mistura de farinha e fiquei ali um tempo com a mão na costela dele, sentindo ele respirar. Às vezes a gente faz isso. Fica na companhia de um bicho porque a casa está vazia demais. Quando saí do curral, já era quase meia-noite. O céu estava aberto, cheio de estrela, daquele jeito que só existe longe de cidade. Fundo, limpo, imenso. O ar cheirava a terra seca e capim queimado de longe, um cheiro que para mim é o cheiro do mundo como ele devia ser. Entrei na caminhonete,
Dei a partida e fui descendo devagar pela estrada de chão que corta minha propriedade ao meio antes de chegar na estrada principal. Os faróis iluminavam pouca coisa. Moita de cerrado, curva de barranco, o brilho amarelo dos olhos de um tatu que sumiu na toca com minha chegada. Foi aí que vi. Primeiro foi um vulto. Pensei que fosse um animal grande, capivara, veado. Mas o jeito que se movia era errado. Era humano, era gente correndo, uma mulher. Ela corria pela beira da estrada com o jeito de quem não está correndo por exercício. Corria com o corpo todo inclinado para frente, os braços abertos, os pés tropeçando na cascalheira. Cabelo solto, roupa escura. E quando meus faróis pegaram nela, ela virou o rosto. E eu vi o medo. Não o susto de quem levou um tombo. O medo de quem está sendo caçada. Travei o pé no freio. A caminhonete parou com um rangido. Fiquei parado, motor ligado, olhando. E foi então que vi, lá atrás na curva, outra luz surgindo. Farol alto, motor mais forte. Uma caminhonete maior que a minha, vindo devagar, não com a pressa de quem quer ajudar, com a calma de quem tem certeza que vai alcançar. Aquela calma foi o que me gelou por dentro. Bicho que corre rápido tem medo, bicho que vem devagar tem poder. A mulher chegou perto da cerca da minha fazenda. Ela parou, olhou para os dois lados, olhou para mim dentro da caminhonete. Não sei o que ela viu. Um estranho, talvez. Mas também não tinha para onde mais ir. Ela se agarrou no arame da cerca e ficou me olhando. Eu fiquei me olhando por dentro. Tinha aprendido cedo. Não se mete em briga de gente poderosa. Meu pai tinha me ensinado isso não com palavras, mas com a derrota dele. Sabia o que aquela caminhonete atrás representava. Conhecia o cheiro desse tipo de situação. Mas a mulher estava me olhando. E eu lembrei do meu pai assinando aquele papel com a mão tremendo. Abri a porta. Entra, eu disse. Só isso. Ela hesitou um segundo. Só um. Depois pulou a cerca, abriu a porta do passageiro e entrou. Cheirava a suor e a mato. Tinha um arranhão no braço, sangue seco no tornozelo. Ficou curvada no banco, ofegando, sem falar. Eu desliguei os faróis e recuei a caminhonete para dentro da sombra de um pé de pequi. Apaguei o motor. Ficamos no escuro. A caminhonete dos homens chegou devagar na estrada. Passou. Tinha 2 homens dentro. Vi a silhueta de 2 chapéus. Eles foram até a curva, pararam um pouco, voltaram devagar. Iluminaram os 2 lados da estrada com uma lanterna potente. A luz varreu perto de onde estávamos, mas o pequi tinha copa funda e a noite nos engoliu. Depois de uns 5 minutos que pareceram muito mais, a caminhonete foi embora. Ficamos em silêncio mais um tempo. O toco lá na casa latiu uma vez e parou. Então a mulher respirou fundo, virou para mim. Tinha uns 40 anos, rosto cansado, olhos escuros que já tinham chorado muito antes daquela noite. O senhor não me conhece, ela disse. Não, respondi. Devia ter me deixado lá. Olhei para frente, para a escuridão da estrada. Devia, concordei. Mas não deixei. Ficamos mais um tempo em silêncio. O grilo cantava lá fora. Longe, um sapo respondia. Meu nome é Neuza. Ela disse por fim. João, eu disse. E foi assim que começou. Levei ela pelo caminho de trás. Tem uma trilha que corta o pasto velho, passa por trás do paiol de milho e chega no celeiro sem dar na estrada principal. Meu pai tinha feito esse caminho anos atrás, numa época em que ainda se precisava esconder coisa de fiscal de terra. Nunca pensei que ia usar para esconder gente. A noite estava fechada, sem lua, e eu conhecia cada buraco daquele caminho de cor. Fui devagar, sem farol, só com a memória das mãos no volante. Ela ficou quieta no banco do passageiro, abraçada a si mesma, olhando pela janela para uma escuridão que não tinha nada para mostrar. Quando cheguei no celeiro, parei a caminhonete por dentro, entre as pilhas de feno e os sacos de ração. Fechei o portão de madeira, o cheiro ali dentro era de palha velha, couro de arreio e o suor adocicado do gado que passava por ali de dia. Um cheiro que para mim era normalidade, mas ela fez uma careta discreta, como quem engole algo amargo.
Aqui o senhor pode acender a luz? Ela perguntou. Não. Luz aparece pelas frestas. Vou buscar uma lamparina. Peguei uma lamparina de querosene que ficava pendurada num gancho perto da porta. Acendi com o isqueiro que carrego no bolso da calça desde sempre. A chama bruxuleou, encontrou o pavio, e um círculo de luz amarela tomou conta do espaço entre nós. Foi a primeira vez que eu a vi de verdade. Neuza tinha o cabelo preto, cheio de terra, e galho pequeno preso nele, como se tivesse passado por dentro de um arvoredo correndo. O rosto era de mulher acostumada a trabalhar. Linha funda entre as sobrancelhas, mãos grossas, pescoço queimado de sol. Mas havia nela qualquer coisa delicada que o cansaço não tinha conseguido apagar. Um jeito de segurar o queixo erguido, mesmo com o corpo todo querendo ceder. O arranhão no braço era feio, riscado fundo, provavelmente pelo arame da cerca, quando ela pulou. Deixa eu ver isso, falei, indo buscar o kit de primeiros socorros que ficava numa caixa de madeira na parede. Ela estendeu o braço sem reclamar. Limpei com álcool, ela não fez barulho nenhum, só apertou os lábios. Esse tipo de silêncio eu conheço, não é frieza. É o silêncio de quem já passou por coisa mais difícil e aprendeu a não gastar força com dor pequena. Enquanto eu enrolava o curativo, ela começou a falar. Devagar, como quem solta peso aos poucos para não cair de uma vez. Meu marido morreu há 40 dias. Parei a mão 1 segundo. Continuei. Sinto muito, disse. E era verdade. Disseram que foi acidente, que ele caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra do riacho. Ela fez uma pausa. Meu marido montava desde os 6 anos de idade. Nunca caiu de cavalo na vida. O silêncio que veio depois disso era diferente do silêncio da noite lá fora. Era carregado, pesava. O nome dele era Raimundo, ela continuou. Raimundo Ferreira da Costa. Todo mundo chamava de Mundinho. Ele era homem quieto, não gostava de confusão. Mas quando encontrou aqueles documentos, ficou diferente, agitado, com medo e com raiva ao mesmo tempo. Ela olhou para a lamparina. Eu disse para ele largar. Disse que não valia a vida. Ele disse que valia sim, que aquilo era maior do que a gente. Que documentos eram esses? Perguntei. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, como se o celeiro também precisasse ficar quieto para ouvir. Ela me olhou por um momento, medindo se eu merecia saber, medindo se eu era confiável. Entendo esse olhar. É o olhar de quem foi traído antes e não quer repetir o erro. O Mundinho trabalhava como caseiro na fazenda da família Medeiros, ela disse por fim. Fazia isso há 22 anos. Conhecia cada canto daquela terra. Um dia, consertando o assoalho velho do galpão principal, achou uma lata de mantimento enterrada debaixo de uma tábua. Dentro tinha papéis antigos, registros, cartas, mapas feitos à mão. Eu senti alguma coisa se mover dentro do peito. Um reconhecimento antigo, quase físico. Medeiros, eu disse, mais para mim do que para ela. Ela me olhou. O senhor conhece a família? Conheço o que fizeram. Ficamos nos olhando. A lamparina fez um barulho suave. A chama oscilou com uma brisa que entrou pela fresta do portão, e por um segundo tudo ali dentro pareceu mais frágil. A luz, a conversa, os dois. O que estava nos papéis? Perguntei. Ela respirou fundo. Provas de que aquelas terras nunca foram dos Medeiros de direito. Eram de 7 famílias de poceiros que viviam ali desde muito antes. Famílias que foram expulsas há mais de 50 anos, com ameaça, com jagunço, com cartório manipulado. As terras foram griladas, tudo registrado nos papéis que o Mundinho achou, inclusive as assinaturas falsificadas e os nomes dos tabeliões que participaram. Precisei sentar. Fui até um feixe de palha empilhado na parede e sentei. Minha cabeça estava quieta por fora, mas por dentro alguma coisa estava tremendo. Não de medo ainda, mas de reconhecimento. Aquilo que ela estava descrevendo era a mesma máquina que tinha esmagado meu pai.
só que maior, muito maior. O mundinho guardou tudo num caderno. Ela continuou. Copiou os documentos, anotou cada detalhe, nomes, datas, medidas de terra. Ficou semanas fazendo isso às escondidas de noite, com lanterna de pilha. A voz dela quebrou um pouco. Ela deixou passar. 2 dias antes de morrer, me disse que ia levar tudo a um promotor de outra cidade, que aquilo precisava vir à luz. E o caderno? Perguntei. Ela levou a mão ao peito. Abriu o zíper de uma bolsa pequena que eu não tinha reparado que ela carregava, presa no corpo por baixo da blusa. Tirou um caderno de capa preta, surrado, com as bordas amareladas. Estendeu para mim. Peguei com cuidado. Abri. A letra era miúda, caprichada, de homem que aprendeu a escrever com dificuldade e por isso respeitava cada palavra. Tinha croques de mapas, nomes sublinhados, datas circuladas. E em algumas páginas, colados com fita adesiva amarelada, pedaços de documento antigo. Papel de cartório, com carimbo e tudo. Fechei o caderno devagar. Devolvi para ela. Por que os homens do Medeiros estavam atrás da senhora hoje à noite? Porque eles sabem que eu tenho isso. Ela pressionou o caderno contra o peito. Depois que o mundinho morreu, vasculharam nossa casa. Procuraram por dias, mas eu já tinha escondido. Quando percebi que estavam me vigiando, tentei sair pela estrada do fundo. Ela olhou para o portão do celeiro. Eles me viram saindo. Fez silêncio. Lá fora, o vento balançou as telhas do celeiro com um gemido comprido. O toco latiu 2 vezes do lado de fora. Esperou. Parou. Sinal de que não tinha ninguém chegando. Quando tem, ele late sem parar. Fiquei olhando para o chão de terra batida do celeiro. Estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas o pensamento que ficava voltando era um só. Que aquela mulher tinha chegado na minha estrada, na minha cerca, na minha noite. E eu tinha aberto a porta. Não existe voltar atrás de uma porta aberta. A senhora vai ficar aqui essa noite, eu disse. Tem um quarto nos fundos da casa que não uso. Amanhã a gente pensa no que fazer. Ela me olhou com aqueles olhos escuros, fundos. O senhor sabe o que está se metendo? Olhei para ela. Pensei no meu pai, na mão tremendo dele em cima daquele papel. Sei, eu disse. Já devia ter me metido faz muito tempo. Ela não respondeu, mas algo no rosto dela mudou. Não um sorriso, ainda não era hora de sorriso, era outra coisa. O relaxamento mínimo de quem, pela primeira vez em muito tempo, não estava completamente sozinha. Levantei, peguei a lamparina. Vem, eu disse. Vou fazer um chá. A noite ainda é comprida. E era. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na varanda, na cadeira de couro que meu pai tinha feito com as próprias mãos, com um copo de café preto esfriando no joelho e os olhos na escuridão da estrada. O toco ficou deitado nos meus pés, com a cabeça nas patas, respirando fundo aquele sono tranquilo que só bicho e criança conseguem ter quando o mundo está pesado demais. O céu foi clareando devagar. Primeiro um roxo no horizonte, depois um laranja tímido por cima do Morro do Boi, que é como a gente chama aquela elevação estranha de terra vermelha que fica a uns 2 quilômetros da sede. O gado começou a se mexer no pasto. Os primeiros mugidos chegando pelo ar frio da madrugada como uma oração mal ensaiada. Fiquei pensando no caderno. Fiquei pensando no mundinho, homem que eu nunca tinha visto na vida, mas que de algum jeito eu entendia. Homem quieto, disseram, que não gostava de confusão, mas que quando encontrou aquilo, não conseguiu largar, porque tem coisa que a gente não larga, é a coisa que nos segura. E fiquei pensando nos Medeiros. Coronel Augusto Medeiros era o tipo de homem que aparecia nas festas do município com roupa limpa e aperto de mão firme, que doava cesta básica antes da eleição e mandava matar boi pro arraial da padroeira. Todo mundo sabia quem ele era, poucos falavam. Aqui no interior,
Poder antigo tem raiz funda, e mexer em raiz funda suja as mãos de quem puxa. Meu pai sabia disso, e mesmo assim assinou. Quando o sol subiu de vez e o calor começou a chegar, ouvi um barulho na cozinha. Levantei, entrei. Neuza estava de pé diante do fogão, acendendo o fogo com a graça automática de quem fez isso a vida inteira. Tinha encontrado a farinha, o óleo, os ovos. Estava fazendo mingau. Fiquei parado na entrada. A senhora não precisava, eu disse. Precisava sim, ela respondeu sem virar. Ficar parado não é do meu feitio. Sentei à mesa. Ela colocou 2 tigelas, 2 colheres e sentou na frente de mim. Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente do da noite anterior. Menos pesado, mais parecido com o silêncio de gente que já se disse o suficiente e agora só precisa comer. Tem quanto tempo o senhor mora aqui sozinho? Ela perguntou lá pela metade do mingau. 8 anos, disse. Desde que meu pai morreu. Nunca casou? Olhei para a tigela. Não. Fiz uma pausa. Chegou perto uma vez, mas a vida no campo afasta quem não nasceu nela. Ela acenou com a cabeça, como quem entende sem precisar de mais explicação. O mundinho nasceu nela, ela disse baixinho, quase para si. Era do campo até o tutano. A voz tremeu uma fração. Ela segurou. Por isso que não fazia sentido. O cavalo, o riacho, não fazia sentido nenhum. Não fazia mesmo, concordei. Ela me olhou. O senhor me acredita? Não era pergunta. Acredito, eu disse. Ficou um tempo em silêncio. Lá fora, o toco latiu para o trovão que estava se aproximando do coxo. O cavalo bufou. Sacudiu a crina. O mundo continuava girando com sua rotina indiferente, como se dentro dessa cozinha não estivesse sendo decidida nenhuma coisa importante. Mas estava. Neuza, eu disse, ajeitando as mãos sobre a mesa. Esse caderno, para ser prova de verdade, precisa chegar na mão certa. Não adianta promotor daqui. Não adianta delegado do município. Esses têm raiz com os medeiros faz tempo. Eu sei, ela disse. O mundinho tinha o nome de um promotor em Imperatriz, um homem de fora que chegou faz 2 anos, que não deve favor para ninguém daqui. Como ele chegou nesse nome? Por uma professora da cidade que ajudou ele a pesquisar, moça nova, do movimento de direitos. Ela tem contato com esse promotor. Fiquei quieto processando. A senhora sabe onde essa professora mora? Sei. É em São João do Cariri, a uns 80 quilômetros daqui. 80 quilômetros de estrada de chão e asfalto remendado, com a F100, umas 2h30, 3 com chuva. Mas não era a distância que me preocupava. Era o que ficava entre a minha porteira e lá. Eles vão estar de olho nas estradas, eu disse. Eu sei. Se nos virem juntos, vão saber que eu sei o que a senhora sabe. Ela me olhou com firmeza. Eu posso ir sozinha. Pode não. Saiu mais seco do que eu queria. Ela levantou uma sobrancelha. O senhor não me conhece, disse ela. Não sabe do que sou capaz. Não sei, mas sei do que eles são capazes. Encostei no espaldar da cadeira. E uma mulher sozinha na estrada com um caderno que pode derrubar família poderosa não chega em lugar nenhum, Neuza. Chega no mesmo lugar que o mundinho chegou. O nome do marido dela pousou no ar entre nós como coisa pesada. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam secos. Essa mulher tinha uma disciplina do choro que eu respeitava profundamente. Então o senhor vai comigo, ela disse. Não era pergunta também. Vou, eu disse. Mas não hoje. Hoje eles estão de olho. Precisamos esperar uns 2 dias, deixar a poeira baixar. Enquanto isso, a senhora fica aqui. Não aparece na janela, não acende luz de noite, não atende se bater na porta quando eu não estiver aqui. Ela acenou. E o senhor, ela disse, vai ficar bem? Se eles descobrirem que me ajudou, já me meti, cortei. Já comprei essa briga quando abri a porta da caminhonete. Não adianta mais ficar calculando. Ela me olhou por um tempo longo.
Depois olhou para o caderno que estava sobre a mesa entre nós, com aquela capa preta surrada, com a letra miúda do mundinho guardando dentro décadas de injustiça e o preço que um homem pagou para não fingir que não sabia. Ele ia gostar do Senhor, ela disse por fim. Não soube o que responder, então não respondi nada. Levantei, peguei as tigelas, fui lavar na pia. A água fria do poço chegou gelada nas mãos. E eu fiquei um tempo assim, com as mãos embaixo da água, olhando para o nada pela janela sem vidro. O sol já estava alto e quente. O capim do pasto brilhava de um verde queimado. O trovão ficou parado perto do coxo, olhando para nada com aqueles olhos grandes e fundos de cavalo velho que já viu muita história e não se espanta mais com nada. Passei os 2 dias seguintes na minha rotina de sempre. Acordei cedo, dei trato ao gado, consertei meia porteira que estava bambinha no pé do morro, passei o sal nos coxos, voltei para casa na hora do almoço. Neuza ficou dentro, quieta como eu pedi. Cozinhou, arrumou o que precisava de arrumação e de noite sentava na cadeira da cozinha, lendo o caderno do mundinho vezes e vezes, como se cada releitura fosse uma forma de tê-lo perto. No segundo dia à tarde, um vizinho meu passou na estrada. Chico Baraúna, homem de uns 60 anos, criador de porcos, que mora uns 4 quilômetros acima. Parou a moto na minha porteira e gritou meu nome. Fui até ele com calma, como sempre. João, cê soube? Ele disse, com aquele jeito agitado de quem traz novidade. Soube o quê? Estão procurando uma mulher, viúva do Mundinho Ferreira. Dizem que ela ficou abestada depois que o marido morreu, saiu andando pela estrada de noite. Os homens do coronel estão percorrendo as fazendas, perguntando se alguém viu. Olhei para ele com o rosto que aprendi a fazer desde novo, o rosto de quem não sabe de nada e não quer saber. Não vi mulher nenhuma, disse. Chico me olhou por um segundo, só um. Tá bom, disse ele. Cuidado, João, esses homens do coronel não estão com moleza, não. Nunca tiveram, eu disse. Ele deu partida na moto e foi embora. Fiquei olhando a poeira subir atrás dele na estrada até sumir na curva. Quando voltei para dentro, Neuza estava na janela da cozinha, afastada o suficiente para não ser vista lá de fora, mas perto o suficiente para ter ouvido tudo. Me olhou. Eles estão chegando perto, ela disse. Estão, concordei. Temos que ir amanhã. Olhei para o céu pela janela. Lá no horizonte, do lado do Morro do Boi, tinha uma faixa de nuvem escura se formando. Cheiro de chuva no ar, aquele cheiro de terra que desperta antes da água chegar. Amanhã de madrugada, eu disse, antes do sol. Quando a estrada ainda estiver vazia, ela acenou. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu rezei. Não muito, não em voz alta. Só fiquei olhando para o teto escuro do quarto com as mãos cruzadas no peito. E pedi, não sei bem para quem, nunca sei. Pedi que no dia seguinte a estrada estivesse livre e a sorte estivesse do lado de quem precisava dela. Depois fechei os olhos. E o trovão lá fora, o de verdade, o do céu, começou a rolar devagar sobre o morro. Acordei às 4 da manhã sem precisar de despertador. Tem uma coisa que o campo ensina, que nenhuma cidade consegue. O corpo aprende a hora. Não pelo relógio, não pelo alarme. Aprende pelo escuro, pelo canto do pássaro certo, pelo jeito que o ar muda de temperatura entre a meia-noite e o amanhecer. Naquela madrugada, eu abri os olhos e já sabia que era a hora. Me levantei sem acender luz. Vesti a calça, a camisa de manga comprida, as botas de couro que rangem em cada passo, mas que nunca me deixaram na mão. Fui até a janela do quarto e olhei para fora. A chuva da noite tinha passado, deixando o chão encharcado e o ar com aquele cheiro limpo de terra molhada, que é o cheiro mais honesto que existe. As estrelas tinham sumido, o céu estava daquele cinza fundo de antes do amanhecer. Bati de leve na porta do quarto dos fundos. 2 batidos, combinado.
Já estou acordada, veio a voz de Neuza de dentro. Ela saiu vestida, com a bolsa no corpo e o caderno dentro dela. O rosto estava sério, mas as mãos estavam firmes. Me lembrei do curativo no braço dela. Troquei na véspera. Estava cicatrizando bem. Mulher forte, pensei. Forte de uma forma que não aparece em músculo. Fui até a cozinha, enchi 2 copos com café que eu tinha feito na brasa antes de dormir, sabendo que ia precisar. Ela tomou o dela em pé, rápido, como quem bebe remédio. Eu tomei o meu olhando pela janela escura. Toco fica, eu disse. Por quê? Latido chama a atenção. Ela acenou. Saímos pelos fundos. Fui até o celeiro com uma lanterna pequena, coberta parcialmente com a mão para diminuir a claridade. A F-100 estava onde eu tinha deixado, entre os fardos de feno. Abri o portão de madeira devagar, aquele portão velho que range, e eu nunca tinha me importado com esse rangido até aquela madrugada, quando ele pareceu o barulho mais alto do mundo. Parei. Esperei. Nada. Empurrei a caminhonete no neutro sem ligar o motor, morro abaixo pelo caminho de trás, até chegar numa distância segura da sede. Só então dei a partida. O motor da F-100 falou mais alto que eu queria. Sempre fala, mas era o que tinha. Saímos pelo caminho de fundo, aquele que passa por trás do paiol e desemboca numa estradinha vicinal que vai dar na rodovia estadual sem passar pela estrada principal da minha fazenda. Meu pai tinha usado esse caminho para vender gado sem pagar pedágio nos anos 80. Eu estava usando para coisa diferente, mas a lógica era a mesma: passar sem ser visto. A estrada vicinal era estreita, cheia de buraco, com capim crescendo no meio. Nos primeiros 10 minutos, não falamos nada. O único barulho era o motor, o cascalho batendo embaixo da caminhonete e, de vez em quando, um gavião carijó gritando lá no alto do escuro, que é o que eles fazem quando a noite está terminando. Neuza ficou o tempo todo com a mão sobre a bolsa. A professora, eu disse, quebrando o silêncio. Como ela se chama? Cleide. Cleide Moraes. Dá aula na Escola Estadual de São João do Cariri. O Mundinho disse que ela é de confiança. Ela sabe que a gente vai? Não. Não tinha como avisar. Isso eu não gostei. Chegar sem avisar é chegar sem saber o que vai encontrar. Mas não tinha opção melhor, e as duas sabíamos disso. Passamos pelo vilarejo de Bom Jesus do Galho, ainda no escuro. Eram 5 casas, uma igrejinha de porta fechada, um bar com a grade arriada. Um cachorro vira-lata levantou a cabeça da calçada, nos olhou passar, voltou a deitar. Ninguém mais. Na saída do vilarejo, a estradinha vicinal encontrava o asfalto. Eu parei antes de entrar na rodovia, apaguei os faróis por um momento e olhei nos 2 sentidos. Vazio. Só o asfalto molhado brilhando com o que restava da noite. Vamos, eu disse, e entrei na rodovia. Por uns 40 minutos foi tranquilo. A estrada estava quase deserta, só um caminhão de gado no sentido contrário e uma moto que passou rápido demais para prestar atenção em ninguém. O céu foi clareando aos poucos, aquela progressão lenta de cores que o interior do Maranhão faz, como se tivesse o tempo do mundo. Roxo, lilás, laranja fraco, e então, de repente, o sol vermelho aparecendo inteiro atrás da linha do horizonte plano. Eu estava quase relaxando quando Neuza disse: "Tem uma caminhonete nos seguindo, não virei de imediato." Esperei 3 segundos. Olhei no retrovisor. Lá estava, uma caminhonete prata, uns 200 metros atrás. Vinha no mesmo ritmo que eu, nem acelerando nem ficando para trás. O tipo de distância que gente treinada mantém quando não quer ser notada, mas também não quer perder de vista. Senti o suor frio no pescoço antes de sentir qualquer medo de verdade. "Faz quanto tempo?" Perguntei, voz baixa, igual se estivesse perguntando sobre o tempo. "Desde o vilarejo." Eu achei que fosse coincidência, mas já faz quilômetro demais. Respirei fundo, mãos firmes no volante, cabeça trabalhando. Tinha 2 opções: acelerar, o que confirmava que sabíamos que estávamos sendo seguidos,
ou manter o ritmo e pensar numa saída antes que eles decidissem agir. Escolhi uma terceira. Segura em alguma coisa, eu disse. Por quê? Não respondi. Reduzi a marcha e virei bruscamente numa estradinha de terra que saía da rodovia para a direita, quase sem placa, quase invisível se você não soubesse que estava ali. Eu sabia porque tinha passado por ela umas 1000 vezes. Levava até a fazenda do seu dito Caititu, criador de galinha e homem de paz que devia-me um favor de longa data. A F-100 entrou na estrada de terra balançando, levantando lama vermelha dos dois lados. Neuza se agarrou no painel com as duas mãos, mas não fez barulho. Olhei no retrovisor. A caminhonete prata tinha parado na entrada da rodovia. Ficou lá, parada, os faróis acesos na nossa direção. Não entrou. Continuei pela estrada de terra por uns 3 quilômetros, entrando cada vez mais no meio do cerrado, até encontrar o desvio que levava de volta para outra rodovia, mais a leste. Era caminho mais longo, mais buraco, mas ia chegar no mesmo lugar. Só quando a caminhonete prata sumiu completamente do retrovisor, minha respiração voltou ao normal. Eles vão ligar para alguém, disse Neuza, não como quem tem medo, como quem está pensando em voz alta. Vão, concordei. Por isso a gente não pode demorar na cidade. Chegamos, encontramos a Cleide e saímos. Ela acenou. Ficou olhando pela janela para o cerrado, que passava rápido dos dois lados. Aquelas árvores tortas e baixas com a casca grossa que o sertão cria para sobreviver ao que ele mesmo impõe. João, ela disse depois de um tempo. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta ficou no ar entre a gente por um bom tempo. O motor da F-100 respondia no lugar de mim enquanto eu pensava. Meu pai perdeu terra para essa mesma gente, eu disse por fim. Não dessa forma, não com caderno e documentos, mas perdeu. Assinou um papel que não entendia, com homens atrás dele que ele não podia enfrentar sozinho. Fiz uma pausa. Eu tinha 20 anos e fiquei parado olhando. O cerrado passou, passou, passou. Faz 30 anos que eu carrego isso, continuei. Faz 30 anos que eu fico me perguntando o que teria sido diferente se alguém tivesse parado. Se algum vizinho, algum conhecido, qualquer pessoa tivesse dito, não, isso não está certo, eu estou do seu lado. Não olhei para ela. Fiquei com os olhos na estrada. Então, quando você chegou na minha cerca naquela noite, Neuza, não era você que eu estava vendo. Ela não disse nada. Mas do canto do olho, eu vi ela virar o rosto para a janela e vi o movimento do ombro dela, aquele tremor pequeno e rápido de quem está segurando alguma coisa que não quer deixar sair. Deixei ela ter aquele momento. Dirigi em silêncio até o sol estar alto e quente e o letreiro enferrujado de São João do Cariri aparecer na beira da estrada como uma promessa. A Escola Estadual de São João do Cariri era um prédio baixo, cor de creme descascada, com uma grade de ferro na frente e um pé de mangueira enorme no pátio que fazia sombra generosa no chão de cimento. Estava no intervalo quando chegamos. Crianças correndo, gritando, aquela energia de coisa viva que escola tem e que a gente só percebe o valor quando tá velho demais para ter. Deixei a caminhonete numa viela lateral, longe da rua principal. Entramos com cuidado. Neuza conhecia o rosto da Cleide por foto que o Mundinho tinha mostrado. Perguntamos na secretaria por ela, dissemos que éramos parentes de um aluno. A moça da secretaria, sem levantar os olhos do papel, apontou para uma sala no fundo do corredor. Cleide Moraes tinha uns 30 e poucos anos, cabelo preso, óculos finos e o jeito de quem está sempre prestando atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando viu Neuza na porta da sala, ficou imóvel por um segundo. Depois olhou para os dois lados do corredor, nos puxou para dentro e fechou a porta. Eu soube do Raimundo, ela disse, segurando as mãos de Neuza. Sinto muito, muito mesmo. Obrigada, disse Neuza, mas não vim para isso. Cleide nos olhou para o meu rosto, depois de volta para Neuza. Vocês têm o caderno? Tenho.
O silêncio que se seguiu foi daquele tipo que acontece quando uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer, finalmente acontece. Cleide foi até a janela, olhou para a rua lá embaixo, voltou. O promotor se chama Hélio Drummond, ela disse, voz baixa e firme. Está em Imperatriz. Já tive contato com ele antes, sobre outro caso de grilagem na região. Ele é sério, não tem vínculo com nenhuma das famílias daqui. Ela olhou para Neuza. Mas, Neuza, se você for até ele, não tem mais volta. Entende? Esse negócio vira processo, vira investigação, vira nome em jornal. Os medeiros vão saber que foi você. Já sabem, disse Neuza simplesmente. Cleide respirou fundo. Então vamos ligar para ele agora. A ligação durou 20 minutos. Cleide falou primeiro, explicou o contexto, depois passou o telefone para Neuza. Eu fiquei do lado de fora da sala, encostado na parede do corredor, vendo as crianças voltarem para as salas depois do intervalo, aqueles passos miúdos e apressados, aquelas vozes que ainda não sabem do peso do mundo. Quando Neuza saiu da sala, o rosto dela estava diferente. Não aliviado, ainda não, mas com alguma coisa assentada, como terra depois da chuva, que para de escorrer e começa a firmar. Ele quer o caderno. Quer os originais que o Mundinho fotografou também, se tiver. Disse que com isso e com o registro do cartório de Açailândia que o Mundinho menciona nas anotações, tem base para abrir investigação formal. Quando? Perguntei. Quer nos encontrar em Imperatriz em 2 dias. Num local que ele vai passar para Cleide, olhei para o relógio na parede do corredor. Passava um pouco do meio-dia. Tínhamos que voltar antes que escurecesse, e antes que eles descobrissem onde estávamos. Agradecemos a Cleide. Ela abraçou Neuza por um tempo que tinha o tamanho certo de um abraço que sabe o que a outra pessoa está carregando. Cuidem-se, ela disse na porta. E Neuza, o Raimundo estava certo. Isso é maior do que a gente. Saímos pela grade lateral. Foi quando eu vi, a caminhonete prata estava estacionada na rua principal, a uns 100 metros da escola. Motor desligado. 2 homens dentro, um com o braço de fora, olhando para o nada com aquele jeito de quem está esperando. Puxei Neuza pelo braço antes que ela virasse o rosto naquela direção. Não olha, sussurrei. Caminha normal, devagar. Eles estão aqui? Estão. Vem. Fomos pela viela lateral, sem correr, com aquela pressa invisível de quem sabe que correr é o mesmo que gritar. A F-100 estava onde eu tinha deixado. Entrei, ela entrou. Dei a partida. Saímos pela viela em direção oposta à rua principal. Contornei 2 quarteirões. Peguei a saída norte da cidade que não passava pela rua onde eles estavam. Só solto o ar quando a última casa de São João do Cariri ficou para trás. Como eles nos encontraram? A voz de Neuza estava tensa, mas controlada. Não sei. Talvez alguém nos viu entrar. Talvez eles já estivessem na cidade por outro motivo. Olhei no retrovisor. Estrada vazia. O que importa é que a gente saiu. Ela ficou quieta. Voltamos por um caminho diferente do que viemos, mais longo, que passava por 3 municípios pequenos antes de chegar de volta na região. O sol foi descendo durante a viagem, aquela descida lenta e inevitável que o sertão faz com cerimônia, pintando o céu de vermelho e dourado e roxo, enquanto a terra embaixo vai escurecendo. Chegamos na minha fazenda quando o último fio de luz ainda segurava no horizonte. Eu estava descarregando a tensão das costas, pensando em comer alguma coisa e planejar a ida à Imperatriz quando o toco começou a latir. Não o latido de chegada. O outro, o latido de perigo. Virei e vi. O celeiro estava pegando fogo. As chamas tinham tomado o lado esquerdo, onde ficavam os fardos de feno, e subiam altas e laranja no céu escuro, com um calor que eu senti na pele a 20 metros de distância. O rangido e o estalo da madeira queimando era um barulho que eu nunca tinha ouvido assim de perto, seco e guloso. O fogo comendo o que meu pai tinha construído. Fiquei parado por um momento que foi longo demais. Não pelo celeiro,
pelo que o celeiro significava. Eles tinham estado aqui, dentro da minha propriedade. Enquanto eu estava fora, eles tinham entrado, feito isso e ido embora, como aviso, como recado escrito em chama. Neuza ficou do meu lado, olhando o fogo. João, ela disse, eu sei. Se o senhor quiser desistir, eu entendo. Juro que entendo. Eu olhei para o fogo por mais um tempo. O calor chegava em ondas na minha cara. O toco ficou ao meu lado, quieto agora. Os olhos na chama com aquele respeito que bicho tem pelo fogo. Pensei no meu pai. Pensei no mundinho que montava desde os 6 anos e nunca tinha caído de um cavalo. Pensei nos 7 nomes escritos naquele caderno de capa preta. 7 famílias que tinham sido varridas daquela terra como se nunca tivessem existido. Pensei em mim mesmo, 20 anos, vendo meu pai assinar. Não vou desistir, eu disse, e a minha voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Mais firme do que eu me sentia por dentro. Neuza não respondeu. Só ficou do meu lado, os dois olhando o fogo, enquanto a noite fechava ao redor como uma mão que aperta devagar. Depois, eu fui buscar água. Não porque fosse salvar o celeiro. Já era tarde demais para isso. Mas porque ficar parado olhando não era do meu feitio tampouco. Trabalhei a noite toda molhando o que estava ao redor, impedindo que o fogo se espalhasse para o paiol ou para o curral. Neuza trabalhou do meu lado, sem ser pedido, passando balde, apontando onde a brasa estava chegando, sem reclamar do calor nem da fumaça que ardia nos olhos. Quando o amanhecer chegou, o celeiro era cinza e madeira retorcida. O cheiro de queimado ia durar dias, mas o paiol estava de pé, o curral estava de pé, a casa estava de pé, e nós dois estávamos de pé. Me sentei no chão de terra, sujo de fumaça e lama, com as mãos calejadas e pretas de carvão. Neuza sentou do meu lado, encostou a cabeça no joelho dobrado, fechou os olhos. O sol nasceu como sempre, indiferente e imenso, jogando luz dourada em cima de tudo que o fogo tinha feito. E eu soube, com uma certeza que não precisava de palavra, que 2 dias depois eu ia estar na estrada para Imperatriz com aquele caderno e com aquela mulher. Não porque não tinha medo, porque tinha, e ia mesmo assim. O promotor Hélio Drummond era um homem magro, de cabelo grisalho nas têmporas, que usava camisa social com as mangas dobradas e olhava para a gente com a atenção de quem ouve de verdade. Nos encontramos num escritório emprestado de uma ONG de direitos fundiários em Imperatriz, numa rua sem movimento, numa tarde de quarta-feira que cheirava a chuva chegando. Ele ficou 1h30 com o caderno do mundinho. Não falou enquanto lia. Só virava as páginas com cuidado, parava em alguns trechos, voltava, anotava num bloco próprio. Neuza e eu ficamos sentados na frente dele bebendo o café que a moça da ONG tinha trazido, e o silêncio naquela sala era o silêncio de coisa séria acontecendo. Quando fechou o caderno, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e nos olhou. Isso aqui é suficiente para abrir, ele disse. Não para condenar ainda, mas para investigar de verdade, com mandado, com acesso a cartório, com intimação. Se o que está descrito nessas páginas for confirmado nos registros originais de Açailândia, a coisa vai longe. Vai chegar nos Medeiros? Perguntei. Ele me olhou com um jeito direto que eu respeitei. Se as provas sustentarem, vai chegar em todo mundo que assinou, que falsificou e que se beneficiou. Coronel Augusto Medeiros incluído. Neuza ficou em silêncio. Tinha as mãos juntas no colo, os dedos entrelaçados apertados. O senhor precisa saber, ela disse por fim, que eles já queimaram parte da fazenda desse homem aqui por causa disso. E meu marido está morto. Drummond a olhou por um tempo longo. Eu sei o que estou pegando, disse ele, com uma calma que não era indiferença. Era a calma de quem escolheu essa vida de propósito. E vou precisar que vocês dois assinem um depoimento formal hoje. Isso os coloca dentro do processo, o que traz riscos, mas também traz proteção legal. Qualquer coisa que aconteça com vocês passa a ser crime contra testemunha protegida. Olhei para Neuza.
Ela olhou para mim. Assinamos. O que veio depois não foi rápido. Nunca é. A investigação levou quase 8 meses. 8 meses de idas e vindas de advogado, de papéis autenticados, de noites em que eu dormia com um facão perto da cama e o toco solto dentro de casa. 2 meses depois da nossa ida à Imperatriz, a Polícia Federal fez uma batida no cartório de Açailândia e encontrou os registros originais que o Mundinho tinha descrito, com as assinaturas falsificadas e os carimbos alterados. 3 funcionários do cartório foram indiciados. O tabelião principal, já morto, teve o nome formalmente investigado. O coronel Augusto Medeiros foi intimado em uma manhã de segunda-feira. Fiquei sabendo pelo rádio. Toco estava deitado aos meus pés. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha e a locutora falou o nome com aquela neutralidade de jornalista que não sabe o tamanho do que está dizendo. Eu parei com a xícara na mão e fechei os olhos por um momento. Pensei no meu pai. Não consegui evitar. Pensei nele naquele dia, assinando. Pensei em como ele foi embora sem ver isso. Sem saber que o que tinha sido feito com ele e com tanta gente, um dia ia ser dito em voz alta, com nome e data, em documento oficial. Não choro fácil. Nunca chorei. Mas aquela manhã foi difícil de segurar. Neuza estava morando num quarto alugado em São João do Cariri, perto da escola da Cleide, que tinha se tornado amiga de verdade dela. Liguei para ela quando ouvi. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha por um tempo que eu não contei. O Mundinho estava certo, ela disse por fim. Era maior do que a gente. Era, concordei, mais silêncio, do bom. João, ela disse. Obrigada. Não soube o que responder. Nunca sei nessas horas. Então disse o que é verdade. Foi o Mundinho que fez. A gente só carregou o que ele deixou. A decisão judicial sobre as terras veio 6 meses depois. Não foi uma vitória simples, limpa, de filme. Nunca é. Parte das terras entrou em disputa longa que ainda arrasta. Parte dos Medeiros contratou advogados de Brasília, que encontraram brechas e adiamentos. O coronel não foi preso. Pelo menos, não ainda. O processo penal tem o tempo dele, e o tempo da justiça nesse país não é o mesmo tempo da vida de gente simples. Mas uma parte das terras foi determinada pelo juiz como de restituição imediata. 480 hectares. Divididos entre os descendentes de 4 das 7 famílias que ainda tinham documentação suficiente para provar o vínculo. As outras 3 seguem em recurso. No dia em que as primeiras famílias entraram nas terras, eu estava lá. Neuza tinha me chamado. Fui de caminhonete, de manhã cedo, com o toco no banco do passageiro, fazendo aquele balançar de orelha com o vento pela janela aberta. Cheguei numa estrada de terra que eu nunca tinha entrado antes, mas que de alguma forma parecia conhecida. Talvez porque terra parecida com a minha parece sempre um pouco com a de todo mundo que vive dela. Tinha umas 30 pessoas reunidas na entrada da propriedade. Velhos, jovens, crianças, gente que tinha crescido ouvindo do pai ou do avô sobre aquela terra como se fosse um lugar de sonho, um lugar que existia mais na memória do que no mapa. Naquele dia, ela existia no mapa. Vi um homem velho, de uns 80 anos, com chapéu de palha e as mãos enrugadas como casca de angico, que quando cruzou a porteira parou. Ficou parado. Olhou para o campo aberto, para o pasto que tinha sido dos Medeiros, para o céu enorme de setembro sobre tudo aquilo, e então ele ajoelhou, no chão mesmo, no meio da estrada, com os joelhos na terra vermelha. Colocou as 2 mãos espalmadas no chão e ficou assim, cabeça baixa, em silêncio. Não precisei saber o nome dele para entender o que estava acontecendo. Era um homem tocando o que era dele, talvez pela primeira vez. Talvez cumprindo uma promessa que tinha feito para alguém que já não estava mais aqui para ver. Engoli em seco. Olhei para o lado. Neuza estava ao meu lado, com os olhos brilhando, mas o queixo erguido como sempre. "Você viu?" ela perguntou baixinho. "Vi", eu disse.
Ficamos os dois em silêncio, assistindo aquele homem velho na terra. Depois, as crianças passaram correndo pelo campo, com aquela liberdade de quem não sabe ainda o peso do que está pisando, e o campo encheu de grito de criança, que é um barulho que não tem igual no mundo. Faz quase um ano desde aquela noite na estrada. O celeiro eu reconstruí com a ajuda do Chico Baraúna e de 2 vizinhos que apareceram sem ser chamados, com madeira e ferramenta, que é o jeito que o interior tem de dizer que está do seu lado sem precisar de discurso. A F100 ainda reclama, mas ainda anda. O toco engordou um pouco, o trovão está mais velho, mais lento, mas ainda me carrega pelo pasto de tarde quando o calor diminui e a luz fica daquele dourado manso de final do dia. A vida aqui voltou a ser o que sempre foi. Cerca para consertar, gado para tratar, sol para encarar, silêncio para habitar. Mas o silêncio mudou de qualidade. Não sei explicar direito. É o mesmo silêncio de sempre. O vento no capim, o grilo de noite, o rangido da casa quando esfria. Mas tem alguma coisa diferente nele agora. Como se ele tivesse ficado um pouco mais leve, como se eu tivesse largado dentro dele uma pedra que carregava no bolso faz tempo e não precisava mais. Neuza me visita de vez em quando. Veio no mês passado, ficou um fim de semana, cozinhou um frango com açaí que não tem igual. A gente conversa, toma café na varanda, vê o pôr do sol sobre o Morro do Boi. Não precisa de muito para ser boa companhia, essa mulher. Tem o dom das pessoas do campo, sabe quando falar e sabe quando ficar quieta, e sabe que as duas coisas têm o mesmo valor. O processo dos medeiros continua, deve continuar por anos ainda. Advogado caro compra tempo, e tempo é o que gente poderosa usa como arma quando não pode mais usar as outras. Mas a investigação está aberta, os documentos estão nos autos e o nome do Mundinho Ferreira da Costa está escrito em papel oficial como vítima, não como acidente, não como descuido, como vítima. Esse reconhecimento não devolve ele, mas significa alguma coisa que eu não sei nomear direito, mas que Neuza entende e que o velho ajoelhado na terra naquele dia entendia também. Significa que aconteceu, que foi real, que não vai poder ser apagado. De noite, às vezes, eu sento na varanda com o café esfriando no joelho e fico olhando para o escuro da estrada. Fico pensando naquela madrugada, naquele vulto que eu pensei primeiro que era animal, naquela mulher correndo com o medo estampado no rosto. Fico pensando em como eu quase não parei, como teria sido fácil não parar, passar, fingir que não vi. Chegar em casa, deitar, dormir, acordar no dia seguinte e tratar o gado e consertar a cerca e encarar o sol e nunca saber de nada. Nunca ter que incendiar o celeiro nos olhos. Nunca ter que assinar depoimento. Nunca ter que encarar a caminhonete prata no retrovisor com suor frio descendo pelo pescoço. Seria mais simples. Seria mais seguro. Seria a escolha certa de homem que aprendeu desde cedo a não se meter. Mas eu parei e não consigo arrepender disso. Tentei algumas vezes, nos piores momentos, e não consegui. Porque quando eu fecho os olhos e vejo aquele velho ajoelhado na terra vermelha, com as mãos espalmadas no chão, e quando eu ouço o grito das crianças correndo pelo campo, que finalmente era do avô delas, e quando eu lembro da voz da Neuza dizendo o mundinho estava certo, era maior do que a gente. Quando eu lembro de tudo isso, eu entendo que parar naquela estrada não foi só salvar uma mulher. Foi salvar alguma coisa dentro de mim que estava morrendo devagar sem que eu percebesse. Aquela parte de homem que acredita que o certo tem peso, que a justiça é possível, que uma ação de uma pessoa numa madrugada qualquer pode mudar a direção de uma história que parecia já decidida. Não sei se foi coragem. Não me sinto corajoso. Sinto que fiz o que qualquer pessoa deveria fazer e que a tragédia não é que eu fiz. A tragédia é que isso ainda é raro o suficiente para parecer especial. O toco late uma vez lá dentro. Longe, no pasto, o trovão responde com um bufo. O grilo canta.
A noite do sertão desce sobre tudo com seu peso habitual de estrela e silêncio. E eu fico mais um tempo na varanda antes de ir dormir, olhando para o escuro da estrada como quem espera. Não sei o que espero exatamente, mas dessa vez o silêncio não pesa como solidão, pesa como vigília e tem diferença, fim.